Meus irmãos, vocês já tiveram a experiência de ver como se faz a demarcação de terrenos no meio rural? Ou colocando, né? Como é que marca terreno na roça? Vocês já viram? Já viram? Marcar terreno na roça, geralmente, ou enfim, cidades, né, do interior, é preciso colocar os marcadores. Antigamente, sabe como é que chamava isso? Marcos. Mas não tem nada a ver com o nome, né? Nada a ver com o nome. Marcos é de marco, ou seja, marcação. Então os terrenos, eles eram marcados, e geralmente eram pedras que se colocava, ou alguma coisa assim que a chuva não iria destruir, né? Que conseguiria resistir ao tempo. E a ideia do marco é ser um lembrete visual das delimitações daquela propriedade, de quem era aquilo. Acho que alguns lugares é assim até hoje. Essa noite nós vamos meditar a respeito de algo interessante, que esse texto de Josué 4 vai nos trazer, que são os marcos que Deus coloca. Mas aqui não para medir terreno, mas os marcos que vão fazer com que o seu povo se lembre do seu poder e da sua graça. Então por isso, essa noite eu quero meditar com os irmãos a respeito dos marcos da graça. Então não tem nada a ver com o nome de pessoas, é o marco que marca. Tá? É um tipo de símbolo, é um memorial. É a ideia de que uma pessoa que visse aquele item, né, visse aquele objeto, se lembraria de algo. Acho que hoje é muito parecido com a ideia dos monumentos, né? A ideia de um monumento. Então é um marco, aquilo ali é um marco importante. Inclusive nas igrejas, antigamente tinha-se a ideia de marcar onde estava a pedra de fundação. O Gilberto já mostrou algumas vezes, né, que está ali atrás, onde é a cozinha. Mas essa pedra de fundação é o marco inicial, sabia? De uma construção, de um prédio, de uma escola, de uma igreja. Aquele é o marco de início, da onde que começou. Eu creio que Brasília deve ter lá o marco inicial, né? As grandes obras sempre têm isso. E esse texto vai nos falar disso. E nós vamos refletir sobre o legado espiritual. Então, portanto, se você não abriu Josué 4, nós vamos caminhar nesse texto aí. Grande ideia desse texto, ficou um pouco grande, tá? Tentei fazer um pouquinho mais curto, mas você vai ver que vai ser um bom resumo do capítulo 4 todo. As obras do Senhor nos incentivam a deixar um legado espiritual ao celebrar as obras de Deus e erguer marcos de sua fidelidade para inspirar as próximas gerações. Vamos explicar rapidinho. O que está acontecendo aqui em Josué é que Deus, ele cessa o rio Jordão. E, portanto, isso é um milagre, é uma obra de Deus, é uma ação poderosa e miraculosa do Senhor. E ao testemunharem essa obra de Deus, né, tanto Josué quanto os israelitas, eles seriam então impulsionados a uma série de ações, que é o que é dito aí na grande ideia. Então isso iria incentivá-los a deixar um legado espiritual. Eu vou explicar do que se trata, mas na verdade é legar às próximas gerações as experiências e tudo que eles viram que Deus fez com eles. Então isso nos faz pensar a respeito de tudo que nós experimentamos do nosso relacionamento com Deus. É um legado que nós temos. E isso ao celebrar as obras de Deus, ou seja, eles deveriam celebrar essas ações de Deus em favor do povo e erguer marcos de sua fidelidade para inspirar as próximas gerações. Ou seja, esses marcos seriam sinais de que um dia Deus agiu em favor de Israel. E essas imagens, esses marcos, esses símbolos seriam símbolos que iriam encorajar os israelitas a confiar no Senhor e andar de modo obediente para com Ele, tá? Então essa é a nossa grande ideia. As obras do Senhor nos incentivam a deixar um legado espiritual ao celebrar as obras de Deus e erguer marcos de sua fidelidade para inspirar as próximas gerações. Vamos ler o texto? Josué, capítulo 4. Vamos ver aí a partir do verso 1. O que diz? Assim todo o povo acabou de atravessar o Jordão. O Senhor falou a Josué: tomai 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes, do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes,
tirai dali 12 pedras, levai-as convosco para o outro lado do rio, depois de cruzar, e colocai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Josué chamou os 12 homens que escolhera dos israelitas, um homem de cada tribo, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas. E isso será por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem: o que significam essas pedras? Direi a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor, quando ela passou pelo Jordão. As águas foram interrompidas, e estas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. E os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor havia falado a Josué, segundo o número das tribos dos israelitas. Eles as levaram consigo ao lugar em que pisaram e as colocaram ali. Vamos parar aqui, já já a gente vai continuar. Aqui nós vemos então que Deus deseja deixar um memorial, um monumento, ou marcos, do quê? Do que ele tinha acabado de fazer. Aquelas pedras foram tiradas do meio do rio. Então não foi a enchente que levou a pedra para a margem, até mesmo porque não acontece isso, Se a pedra está no fundo do rio, o máximo que o rio faz é levar ela um pouco mais para frente, ou ela afunda mais. Mas a água não leva pedras grandes para a margem. Então, qualquer pessoa que passasse ali e visse aquelas pedras todas juntas, acharia estranho, porque não é normal você ter pedras grandes do lado de leito de rio. Então, a ideia aqui é fazer com que quando a próxima geração, até mesmo aquela geração, mas quando a próxima visse todas aquelas pedras amontoadas, eles perguntassem: o que essas pedras estão fazendo aqui? Um tipo de Stonehenge, Já viram aquele monumento que sempre suscita muitas curiosidades, que fica na Inglaterra, O Stonehenge, que são aquelas pedras que, dependendo do horário do dia, o sol bate, aí muda a angulação, o pessoal acha que foi extraterrestre que colocou aquilo ali, ou acha que são povos antigos, que aquilo veio da Atlântida, e tem um monte de ideia maluca que o pessoal pensa, mas aquele monumento chama atenção. Tanto chama que isso faz com que as pessoas fiquem cogitando coisas esdrúxulas, porque é muito estranho. Alguém já viu documentários sobre a Ilha de Páscoa? Ou sobre os povos Rapa Nui? Alguém já viu? Na Ilha de Páscoa tem umas pedras gigantescas de cabeças. Já viu? Até hoje os cientistas ficam se perguntando quem foi que colocou aquelas pedras, aquelas estátuas de pedra maciça, que pesam toneladas e que seres humanos de maneira normal não conseguem levar. Eles ficam imaginando quem foi que colocou isso aqui. Então, aquelas pedras, elas são um memorial de algo. Só que é algo tão antigo e é tão distante da gente que agora a gente não consegue muito entender o que está fazendo lá. E é por isso que suscita muitas dúvidas. No mundo tem muitas dessas coisas curiosas que a gente fica pensando, mas quem colocou isso aqui? Enfim, o que isso está fazendo aqui? São memoriais. Então, quando você tem um memorial, você precisa explicar o que isso significa. No Egito tem as famosas 3 pirâmides, a pirâmide de Gizé, de Quéops, e a outra eu sempre esqueço o nome, mas tem lá. Então são monumentos. Hoje, com base nos estudos, nós sabemos o que é aquilo. Uma pirâmide é um túmulo. Eles faziam túmulos gigantescos, suntuosos, e lá eles enterravam os faraós com todo o tesouro que eles tinham, e mais um monte de escravos vivos. Era assim que os egípcios faziam. Não resolveu muita coisa, porque no decorrer dos séculos conseguiram um jeito de entrar ali, roubaram aquilo ali tudo e ficou só as pedras. Mas era um túmulo, a finalidade era essa. E tinha toda uma ideia de ligar o faraó aos deuses. Então no passado havia isso. Os povos antigos tinham esse hábito, não era nada assim tão complicado ou difícil de se achar.
Nesse caso, o que Deus está fazendo é um monumento muito simples, mas um monumento para que as próximas gerações, elas tenham curiosidade e possam aprender, e assim elas possam saber o que foi que Deus fez naquele lugar. Então o monumento é o quê? É um sinal que ensina as ações de Deus. E aí, nesse sentido, meus irmãos, nós vamos pensar a respeito de legado. Nesse texto, nós vamos ver a importância de duas verdades. A primeira é o legado espiritual e depois as placas que Deus deixa para o seu povo, né? E deixa para a gente também hoje. Então, a primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos é isso. Aquelas pedras eram um símbolo de algo que tinha acontecido, que nós estamos lendo aqui. Mas a ideia é que aquele símbolo das pedras não fosse um símbolo para aquela geração necessariamente. Seria um símbolo para as próximas gerações. Só que um símbolo só consegue ser transmitido adequadamente quando, primeiro, aquela geração ela tem algo para entregar. Então aquele símbolo só é cheio de significado porque aconteceu alguma coisa que liga aquele símbolo à realidade. O que aconteceu que liga as pedras, que são esse memorial, à realidade? O fato de que o povo ouviu o Senhor, obedeceu ao Senhor, fez o que o Senhor disse e Deus parou o Jordão. E por causa do poder de Deus e da obediência e fé daquele povo, dos israelitas, eles passaram o Jordão a pé seco. Então eles tinham algo para dizer. Aquelas pedras, elas não são só pedras na beira do rio Jordão. Elas simbolizam algo. Elas simbolizam um acontecimento, algo concreto, algo histórico, real. E tudo isso é um legado. As pedras, elas são símbolos de um legado espiritual. Porque aquela geração, ela poderia dizer o que o Senhor tinha feito aquele dia às margens do rio Jordão. Eles tinham o que compartilhar em relação à experiência que eles tiveram com Deus. Eles tinham tido uma experiência com Deus. Deus tinha se feito real na vida daquele povo. Eles viram, eles viveram aquilo é real para eles. Então as pedras são só um símbolo de algo que aconteceu. Se tem uma coisa que é totalmente inócua, inútil, são símbolos vazios. E a religiosidade é justamente isso, muito símbolo vazio de significado, de vivência, de realidade, de concretude. Né? Só símbolos. Aquilo ali não exprime uma realidade. E é nesse sentido que eu quero pensar com os irmãos a respeito do legado. Eles tinham um legado, aquela geração experimentou o poder do Senhor. Eles viram Deus agir. E as pedras eram só um símbolo disso. Pensando nesse texto para as nossas vidas, a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos dentro desse legado do Senhor para as próximas gerações é o que nós vemos em relação à importância do legado. É importante passar o legado espiritual. O Senhor tinha uma preocupação de que as próximas gerações soubessem o que Deus fez. Porque quando Israel tomasse a terra, as próximas gerações não deveriam pensar que eles só conseguiram tomar a terra porque eles eram muito inteligentes, porque eles usaram boas estratégias, porque eles eram guerreiros corajosos, porque eles conseguiram vencer os seus inimigos de alguma forma. Não, eles só conseguiram entrar naquela terra, entrar a primeira coisa, nem começou as batalhas ainda. Eles só conseguiram entrar naquela terra porque foi Deus quem abriu o rio para eles entrarem, senão eles não teriam entrado. Eu disse para os irmãos que em período de cheia, alguns trechos do Rio Jordão é mais alto que esse pé direito aqui da igreja. Inclusive, tivemos notícias aí dessa enchente, por exemplo, que teve no Rio Grande do Sul, de altura de água de andares, prédios de vários andares. Não tem como uma massa de pessoas conseguir atravessar com animais, roupas, utensílios, comida e uma série de coisas. É impossível uma massa de milhares ou talvez milhões de pessoas conseguir atravessar um rio com essa profundidade. Então só foi possível porque eles viram o Senhor agir e porque eles creram e obedeceram. Então eles tinham um legado de fé, obediência, confiança e de testemunhar a ação do Senhor.
É importante isso. Isso fala aos nossos corações. Nós temos construído um legado de experiência com Deus. Temos feito isso. Irmãos, muitas das vezes a preocupação das pessoas é não ir para o inferno. Quero tranquilizar você. Se você crê no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, se verdadeiramente você crê que Ele morreu pelos seus pecados, você se reconhece pecador, se reconhece pecadora, você reconhece que você precisa de um Salvador e Jesus é esse Salvador, e você quer viver a sua vida a partir de um relacionamento com Jesus, você não vai para o inferno. Fique em paz. A salvação de Cristo é suficiente, poderosa, ela é total. Agora, se você quer ter um relacionamento íntimo com Deus, experimentar o poder dele agir na sua vida e ver Deus agir, aí é diferente. Aí é diferente. Aí é necessário fé, obediência, perseverança, negação de si mesmo, sacrifício, amor ao Senhor, consagração da sua vida, de tudo que você tem. Aí é diferente. Então, muitas das vezes, as pessoas estão preocupadas apenas de não ir para o inferno, ou de chegar no céu. Mas eu creio que essa é uma visão muito pobre de um relacionamento com Deus. Porque a pessoa pode até chegar no céu, como de fato vai, né? A salvação é pela obra de Cristo, não pelas nossas obras. Sabemos que a obra dele é suficiente. É Ele quem nos salva, não somos nós. Contudo, quando chegarmos lá, não teremos nada para apresentar. Quando chegarmos lá, como nós esperamos estar próximos de Jesus, se a vida inteira nós andamos distantes dele? Como nós queremos gozar de uma íntima relação com Jesus nos céus, se aqui a gente não se importou em construir esse relacionamento? Então tudo isso é legado. São as nossas experiências com Deus, é a nossa comunhão com Deus, é o nosso buscar diário de oração, leitura da palavra, evangelismo, discipulado, serviço ao reino. É tudo que a gente abre mão para servir o Senhor, é deixar de fazer as coisas que nós gostamos para fazer o que Deus quer. Viver para agradar a Ele é a santificação. Isso tudo é um legado. E é isso que nós vamos deixar para as próximas gerações. Esses serão os marcos que nós deixaremos. Nós poderemos até, enfim, construir alguma coisa que sinalize isso. Algumas igrejas batistas antigamente tinham o hábito de colocar nome de pastor em sala. Eu sempre achei isso muito piegas. Mas, enfim, tinham. Então, se tinha um pastor muito assim querido naquela igreja, a igreja tinha um espaço bem grande, aí assim que esse pastor falecesse, aí colocava lá o nome, né? Sala, pastor, tal. Tinha isso aí. Enfim, né? Os irmãos podem fazer, né? Pecado, sem problema. Aí é só, enfim, minha opinião, tá jóia. E engraçado que a gente já chegou até a conhecer pastores que a igreja deles, eu creio que impulsionado por ele, colocou o nome da sala e o pastor estava vivo ainda. Mas tudo bem, enfim, tem essas coisas, né? A igreja tem essas coisas. Mas, irmãos, o ponto não é nem necessariamente as coisas que a gente vai construir visualmente aqui. Até mesmo porque nós vamos ver daqui a pouco que o Senhor deixou memoriais para a gente. Não precisa construir um negócio e colocar nome de pastor ou de membro de igreja. Tá? Todas as nossas experiências com Deus, a nossa comunhão íntima com Deus, todo o poder de Deus que manifestou-se em nossa vida, inclusive por milagres, livramentos, experiências pessoais que nós podemos ter com Deus, que são pessoais, nós não vamos fazer delas regra na vida das outras pessoas, mas são experiências pessoais que nós podemos e devemos buscar ter com Deus. Tudo isso é um legado. E esse legado, ele precisa ser passado para a próxima geração. É importante passar esse legado. Continuando, nós vamos ver que para passar é importante ter. É importante construir um legado espiritual, senão a gente vai passar o quê? Como é que nós vamos passar um legado de vida de oração se a gente não tem vida de oração? Como é que nós vamos passar um legado de serviço ao Senhor se a gente não serve ao Senhor? Eles iriam passar o testemunho deles, e a nossa vida é um testemunho da nossa caminhada com Jesus. Muitas das vezes o que a gente vê nas igrejas inclusive entre líderes, são pessoas passando legados de queda, rebeldia, incredulidade, revolta, descontentamento, frustração e uma série de outras coisas. Quando não escândalos.
Tudo isso é um legado também, mas é um legado negativo. Como nós veremos mais alguns capítulos para frente, que Israel começou a passar legados negativos, de experiências não de bênção, ou de milagres, livramentos, mas da disciplina de Deus. Já imaginou a próxima geração ter como legado, saber que aquela igreja da qual ela fez parte é uma igreja que Deus agiu na vida de uma pessoa disciplinando dessa forma, ou a igreja disciplinou outra de outra forma, ou Deus foi lá e agiu de outra forma no sentido de corrigir aquela pessoa, e não no sentido de vitórias e bênçãos. A Bíblia está cheia de legados assim, tanto de vitórias e bênçãos, quanto de incredulidade, rebeldia e disciplina. Mas aqui nesse caso é um legado espiritual do poder e da ação de Deus. O que Deus fez naquela geração. Isso era um legado que ia ser manifestado por esse memorial. Meus irmãos, o futuro espiritual da próxima geração, ela dependerá do legado que construímos. Se não, sabe o que acontece? Nós somos crentes. Ok. Aí cada um de nós vai morrendo, né? Tempo a tempo aí, no seu devido ano. Quem vai primeiro eu não sei, né? Enfim, Deus sabe. Tomara, né? Que não seja, né? Mas vai ter que ser alguém primeiro, né? Não tem jeito. Então, enfim, vai ser assim. E aí a gente não passa o legado. Sabe o que vai acontecer? Aqueles que fazem parte das nossas famílias, eles não vão estar na igreja. E quem vai estar na igreja são outras pessoas que ou vieram de outras famílias que passou o legado, ou são pessoas que vieram do mundo e vieram para a igreja. Talvez seja o seu caso. Você veio para a igreja e você era do mundo. Você não conhecia Jesus. E aí você veio. E aí a próxima geração não vai ser de gente que estava na igreja, vai ser de gente que estava no mundo, que veio para a igreja. E muitas das vezes as igrejas é isso, é um ciclo de pessoas que vieram do mundo e vieram para ela, mas nunca um crente que passou para a próxima geração de sua família. Ou uma igreja que treinou a próxima geração com as experiências e ações do que Deus fez no meio dela. Então é importante construir um legado, é importante passar esse legado. Porque o futuro das próximas gerações vão depender disso. E esse legado espiritual é a nossa maior herança. É o que melhor nós podemos deixar. Deus está preocupado aqui não apenas em abrir o Jordão para que eles passem, mas para deixar claro para as futuras gerações o que foi que ele fez. De quais foram as experiências que aquela geração teve. E aquela geração era responsável por marcar isso. Como é que eles marcaram? Eles foram lá no meio do rio, pegaram 12 pedras, cada homem representando uma tribo, pegou essa pedra e colocou no ombro, foi até a margem do rio e deixou lá, para que qualquer pessoa que passasse lá visse. E ao ver, tivesse a curiosidade e gerações que receberam esse legado da experiência com Deus pudesse explicar para essa pessoa que estava perguntando ou estava curiosa. Deus, um dia, fez isso para com o povo de Israel. A verdade é que as nossas vidas precisam ser esses marcos da graça de Deus, que experimentam o poder de Deus. Vou fazer aqui, nesse sermão vou colocar um quadro diferente aí, né? Você vai lembrar lá do quadro que passava, jornalista passava na televisão, né? Vamos fazer o de frente com a palavra, tá bom? Quero deixar essas perguntas para você pensar aí. Agora é você a palavra com base no que a gente está avaliando aqui no texto. O que você pode testemunhar do que o Senhor fez na sua vida, que demonstra o poder dele? O que você pode falar do poder de Deus que você experimentou? Tem algo do poder de Deus que você experimentou, que você poderia falar para alguém? Tem? Você tem essa coisa? Você tem algo que possa testemunhar disso? Você já experimentou o poder de Deus? Estou falando de salvação aqui não, que é um poder de Deus, sem dúvida, mas não é disso. Você experimentou um relacionamento íntimo com Deus e pôde experimentar o poder dele agir na sua vida? Pastor, sinceramente, não. Ok, essa sinceridade é muito boa, é excelente. Se você nunca experimentou, está na hora de começar a buscar isso. Está na hora de começar a consagrar a sua vida para que você possa experimentar essa ação de Deus na sua vida. Eu não estou falando que você vai ver anjo, vai abrir o céu, nada disso. Pode ser que faça, tá bom? Se Deus quiser te mostrar isso, tá? Só, enfim, tenha cuidado, né? Mas o ponto é esse. O ponto é, você tem uma experiência que você possa testemunhar a ação de Deus na sua vida? Livramento, coisas realmente que ficou claro, foi Deus na minha vida. Eu posso testemunhar esse cuidado de Deus na minha vida.
Se você tem, guarde isso com muito carinho, porque isso pode ser um marco da ação de Deus que vai compor o legado que você vai passar para a próxima geração. E, inclusive, essa próxima geração, jovens, né, crianças e adolescentes, já perguntou para os mais maduros quais são as experiências que Deus deu para eles? Então vou deixar esse dever de casa aí, tá bom? Qual foi a experiência? Né, papai, mamãe, ou tio, a tia, né, o irmão aqui da igreja, irmã, qual foi a experiência que essa pessoa teve com Deus? Que tal a gente começar a guardar isso com carinho e passar para as próximas gerações? A partir desse testemunho, o que você conhece de Deus? O que essa experiência que você teve com Deus fez você saber sobre Deus? O que você conhece de Deus? Eu estou falando conhecer aqui, porque aqui está na palavra e a gente caminha. O que você conhece de relacionamento com Deus? Você conhece alguma coisa das experiências e do seu caminhar diário com Deus? Você sabe alguma coisa de Deus? Pode ser que você saiba, não estou dizendo que você não saiba nada, mas é algo que é importante você ter em mente. O que você conhece de Deus? Você está empenhado ou está empenhada em construir um legado espiritual? Porque às vezes, meus irmãos, a gente quer deixar um legado material, ou às vezes até um legado cultural, intelectual, moral. Mas e o espiritual? A gente quer que nossos filhos, ou sobrinhos, enfim, a próxima geração, eles não passem aperto, não tenham dificuldade, não sofram, tenham um pouco de conforto, um trabalho melhor. É o que a gente quer. E tudo bem, não tem nenhum problema querer isso. Mas em relação ao legado espiritual, de um relacionamento com Deus, das experiências e aprendizados e crescimento que você teve, você está construindo isso para passar? Porque isso diz respeito a todos nós. E eu, nesse momento, e eu não me coloco em posição superior a ninguém aqui não, tá bom? Muito pelo contrário, porque eu sei que o critério é maior na minha vida. Mas eu, por exemplo, estou diante do meu filho, estou diante da minha esposa. É um legado, estou aqui pregando. Isso é um legado. Se eu não tomar cuidado, o impacto do meu legado, do meu relacionamento com Deus, é muito mais danoso na vida dele. Então sempre é uma situação bem complicada. E de novo, não estou dizendo que eu estou numa situação de superioridade, longe disso, mas que você entenda isso. A próxima geração olha para a gente. Olha para a gente. E tudo o que eles vão ser é um reflexo do que nós somos. Não tem como ser diferente. Ou você está esperando algo diferente. É mais ou menos aquela ideia. Não, eu fiz tudo errado, mas com certeza meu filho, minha filha, ou tal pessoa da minha família vai fazer certo. Você acredita nisso com base em quê? Com base em quê? Ah, não, na misericórdia de Deus. Não, tudo bem. É um bom motivo. Mas o que você está contando é um milagre, né? E eu não estou falando de milagre aqui. Eu estou falando do que é que você tem construído como legado espiritual para a próxima geração. Aquela geração poderia dizer o que Deus tinha feito na vida deles. Você está passando esse legado do Senhor para a próxima geração? Então são perguntas importantes. Esse de frente com a palavra, tá? Gostaria que você refletisse sobre isso a partir desse ponto. Uma outra questão e que nós vamos ver é a importância das placas que indicam para o Senhor. Nós vamos ver o memorial da ação do Senhor. Vamos ler a partir do verso 9 a 18. Aqui diz, verso 9. Josué amontoou também 12 pedras no meio do Jordão. Então, 12 à margem e 12 no meio. Certo? Não sei aqui de onde vieram essas pedras. Vamos ler para ver se tem indicativo, né? No lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. E ali estão até o dia de hoje. Ou seja, quem escreve, está escrevendo bastante tempo depois. Tá bom? Aqui a gente já tem indicativo. E ali estão até o dia de hoje. Então hoje não era aquele dia que ele colocou a pedra. Tem uma distância de tempo aí. Tá? Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo que o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés havia ordenado a Josué. E o povo apressou-se e atravessou. Assim que todo o povo acabou de atravessar a arca do Senhor, os sacerdotes atravessaram à vista do povo. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés atravessaram, armados adiante dos demais israelitas, como Moisés lhes tinha dito.
por volta de 40 mil homens prontos para a guerra passaram diante do Senhor. Então aqui não é todo o povo, é 40 mil homens para a guerra, ou seja, 40 mil soldados só, fora as outras pessoas. Rumo às planícies de Jericó. O pessoal atravessou, não ficou parado ali não, já foi para onde ia até a batalha, foram à frente. Naquele dia o Senhor honrou Josué aos olhos de todo Israel. E eles o respeitaram como haviam respeitado Moisés, pois por todos os dias da sua vida. Depois o Senhor falou a Josué, dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que saiam do Jordão. Ou seja, eles pararam no meio, o povo passou, depois que o povo passou, aí agora eles poderiam sair do meio e acabar de atravessar. E aconteceu que quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés pisaram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e transbordaram em todas as suas margens, como antes. Só até aqui. Então o que a gente vê aqui, meus irmãos? A travessia. Ele está contando de novo como foi a travessia. Então, a arca foi na frente, os sacerdotes ficaram no meio, o povo passou, assim que todo o povo passou, aí os sacerdotes saíram do meio e acabaram de atravessar, e aí o rio voltou à normalidade. Então quem é que reteve o rio? A arca do Senhor, que é o símbolo da presença de Deus. Então a arca da aliança era a presença de Deus no meio do rio. Foi Deus quem parou aquele rio. Foi Ele quem parou a correnteza. E por isso o povo atravessou. Aqui nós vemos, meus irmãos, essa questão, mais uma vez, do memorial. E aí eu vou ler mais um pouquinho, vamos ler do 19 até o final, porque volta a ser aquela questão do legado, tá? O povo saiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó. E em Gilgal, Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. Então ele colocou pedras no meio do Jordão, colocou pedras na margem do Jordão, colocou pedras em Gilgal, que era uma localidade próxima do Rio Jordão. E em Gilgal, Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão, ou seja, ele tirou 12 pedras do Jordão e deixou lá. E falou aos israelitas: no futuro, quando os vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam essas pedras? Contarei a vossos filhos, dizendo: Israel atravessou esse Jordão a pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravessasseis, assim como fez ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que o atravessássemos, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor vosso Deus para sempre. Então o que nós vemos aqui? 3 memoriais que o Senhor dá em locais diferentes, a fim de que as próximas gerações possam perguntar e saber o que Deus fez naquele local. Você já imaginou que você serviria um Deus que faz questão que as pessoas se lembrem do que Ele fez? Deus fez questão aqui. Deus queria que as próximas gerações, o seu povo, soubessem a respeito do seu poder e seus livramentos. Hoje, quando a gente vê um monumento, muitas das vezes a gente acha estranho. Você tem curiosidade de ver um monumento? Eu sou um pouco esquisito, eu já falei com vocês, né? Eu sou curioso. Então, quando eu vejo um monumento, eu fico pensando: quem é essa pessoa, né? Aí você chega lá, lê, às vezes a gente sabe, às vezes a gente não sabe, mas é uma curiosidade minha. Mas hoje nós vivemos um tempo em que geralmente as pessoas veem monumentos e... Você já prestou atenção que toda cidade, pelo menos nessa região aqui, que você chega, tem algumas primeiras coisas que você vê na entrada da cidade? O que é? Uma imagem de santo, um compasso e um esquadro, ou uma roda dentada. Vocês sabem o que significa isso? E geralmente com um compasso e um esquadro com uma letra G. Já teve curiosidade de saber? A pessoa colocou, o grupo de pessoas colocou aquilo ali para quê? Mas não tem uma cidade que eu já rodei aqui, tanto em Minas, São Paulo, que eu não entrei e não vi isso. Você se lembra de alguma que não tem?
Não me lembro. Por que eles colocaram isso lá? Porque é para passarinho fazer ninho? O pessoal coloca a placa ali que está vendendo picolé? Para que serve isso? Não é para isso. Eles estão marcando território. Eles estão dizendo, essa cidade, a gente está aqui. Tá bom? E geralmente a cidade do interior, com grande comunidade católica, se coloca o santo de devoção daquela cidade, que geralmente é o padroeiro ou a padroeira. Então aqui no sul de Minas, por exemplo, se você sai de Pouso Alegre para Itajubá, você vai passar por uma cidade que é conhecida como Polo da Eletrônica, que é Santa Rita do Sapucaí. Quando você passa na porta, assim, você passa na rodovia e você passa na entrada da cidade. Na entrada da cidade tem uma imagem de quem? Da Santa Rita. Tem uma imagem da Santa Rita. Tá bom? Por quê? Porque ela é a padroeira da cidade. Então por que colocou-se aquela imagem lá? Já pensou? Porque eles querem dizer que aquela cidade é consagrada à devoção da Rita. Que nesse caso é Santa Rita. Então, os símbolos, eles têm significado, eles não são vazios. Tem um sentido. Existe um sentido. Nós não temos hábito de colocarmos cruzes aqui, né? Temos talvez uma sinalização aqui no púlpito. Tá bom? Mas símbolos são poderosos. E Deus sabia disso, e por causa disso ele deixa um memorial. Nesse caso, deixou um memorial para o povo de Israel, para aquela geração e as futuras. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, ele vai deixar outros memoriais. Meus irmãos, aplicando essa palavra às nossas vidas, Deus sempre deixa memoriais da sua graça para o seu povo. Por isso é importante reconhecê-los. O mesmo exemplo que eu dei das cidades, é importante nós sabermos quais são os sinais do poder e da ação de Deus. Daqui a pouco nós vamos participar de um deles, que é a ceia. A ceia é um memorial, é um sinal do poder e da graça de Deus. Nós precisamos entender o que significa isso. Então, por que Jesus Cristo instituiu a ceia? Porque é gostoso? Não sei se você gosta de suco integral de vinho. De vinho não, de uva, de vinho não, né? Eu não sei se você gosta de suco integral de uva, ou se você gosta de pão. Às vezes aquele pão de forma. A gente já viu igreja que é pão sem fermento. Eu creio que não seja isso, né? A gente não participa disso porque é gostoso comer os elementos, por mais que a gente goste. A gente participa da ceia porque é um símbolo, um memorial muito poderoso, que fortalece a nossa fé. Por isso que é importante nós conhecermos ele. Há um propósito para Deus ao deixar memoriais. O seu povo precisa se lembrar do seu poder e graça. Nós precisamos ser lembrados. Meus irmãos, Josué, ele queria deixar um testemunho perene para as próximas gerações do povo de Deus sobre o que Deus tinha feito no Jordão. O povo de Deus precisa ser relembrado do poder e graça de Deus. Isso fortalece a nossa fé no Senhor. Fortalece a nossa fé. A semelhança de Josué, temos um memorial da salvação do Senhor? Temos, 2. O batismo e a ceia. São 2 memoriais que Cristo instituiu. Mas nós poderíamos ter outros, não instituídos por Cristo, mas que fortaleceria a nossa fé. Então pense nisso. O Senhor tem deixado? Tem deixado sim. E é importante valorizar isso. O Senhor nos deixou memoriais da sua graça, que são as ordenanças, são memoriais do Evangelho. Mas aí a pergunta, por que precisamos ser lembrados da redenção? Por que você acha que a gente precisa ser relembrado? Por que aquela geração depois teria que passar para a próxima para que eles pudessem aprender e lembrar? Por quê? Sabe por quê? Porque a gente esquece das coisas dos céus muito rápido. Nós esquecemos das coisas de Deus muito, muito, muito rápido. É assustador. Uma coisa que eu sempre me perguntei. Na igreja, nós temos irmãos e irmãs simples. Pessoas simples, que às vezes não tiveram, tanta possibilidade de estudar muitas coisas, mas são pessoas sábias. Porque ter conteúdo ou fazer um curso, conforme a gente já viu vários meses atrás, não é sinônimo de sabedoria por si só. A pessoa pode ter uma formação simples, mas é uma pessoa muito sábia. Mas nós temos irmãos e irmãs simples em várias igrejas, certo? Mas nós também temos pessoas muito capazes, intelectualmente, profissionalmente, de maneira técnica. Tem muita gente muito inteligente.
E mesmo que a pessoa não tenha, às vezes, tanta formação, a pessoa é criativa, né? Nas igrejas tem pessoas muito criativas, inteligentes para falar, para conversar, para lidar com questões difíceis, para negociar, para administrar, para liderar. Às vezes a pessoa não tem tanta formação, mas é uma pessoa muito inteligente, muito capaz. E uma coisa que eu sempre me peguei pensando é, por que na igreja tem gente que é tão inteligente para tanta coisa, mas que é tão devagar, às vezes, para aprender as coisas da palavra de Deus, para guardar versículo, para aprofundar mais na palavra, para poder ensinar, para guardar as coisas que aprende da palavra de Deus? Por que isso? Engraçado, eu lembro uma vez de um pastor contando que tinha gente, por exemplo, na igreja dele, que, assim, estava em altos postos de instituição pública federal, sabe? Tipo Caixa Econômica, a pessoa trabalhava lá em supervisão, em altos postos. Trabalho difícil, né? Muita responsabilidade, cabeça muito cheia, muita coisa complicada, norma. E, gente, mexer com dinheiro é para branquear os cabelos, né? Não é fácil. E a pessoa lidava com tanta coisa difícil, mas na hora de lidar com as coisas da palavra de Deus, a pessoa tinha dificuldade de entender. Isso sempre foi assim, muito misterioso para mim, sabia? Eu sempre fiquei em dúvida. Por que isso ocorre? Acho que pode ser interesse? Pode. Mas difícil dizer que é só interesse, porque muitas dessas pessoas querem aprender a palavra de Deus, né? Não é todo mundo que, assim, não se empenha. Então é interessante você notar que a nossa mente parece que muitas das vezes ela tem uma certa fraqueza para as coisas de Deus, para guardar as coisas de Deus, para se aprofundar ou ter interesse, né? Não é difícil? Eu não sei se você lida com essa dificuldade, talvez você lide. Se você não lidar, tudo bem, mas pode ser que nós tenhamos irmãos que tenham essa luta. Então, eu creio que por isso, esse é um dos motivos pelos quais nós precisamos ser lembrados das obras de salvação, porque a gente esquece muito fácil. Não guarda, sabe? A gente lembra, às vezes, do que Deus fez na nossa vida nesse momento, mas daqui a pouco chega um monte de situação na nossa vida e a gente não lembra, aí murmura, aí se ira, e reclama, e perde a fé, sabe? E já perde todo aquele ímpeto e desejo de caminhar com Deus. A gente esquece das coisas que Deus fez para com a gente muito rápido. A gente esquece da salvação de Deus na nossa vida muito rápido. E a gente precisa ser lembrado. Eu creio que Deus sabia que isso iria acontecer com aquela geração futura. Não só com aquela que estava vivendo isso, mas com aquela futura. E eles precisariam ser lembrados do que Deus fez. Logo, logo, eles iriam esquecer da ação de Deus. Você luta com isso? De se lembrar do que Deus tem feito na sua vida? Luta com essa dificuldade? Então, saiba que Deus colocou para nós memoriais para nos lembrar do que Ele fez. A palavra de Deus também nos rememora o que Ele fez, né? Conforme nós estamos acompanhando hoje. E muitas outras coisas, né? Quando nós ouvimos os testemunhos genuínos da ação de Deus na vida das pessoas, isso nos traz a memória também de que Deus é poderoso e age na vida das pessoas, além do batismo e da ceia. Então nós precisamos ser sempre relembrados, porque a gente esquece muito rápido. Pense em todas as exortações que você já ouviu esses anos todos, de como você tem que viver, o que você tem que fazer para a glória de Deus, como você deve se portar na igreja, comportamentos que você deve abandonar, atitudes que você deve começar a adotar. Tantas vezes você ouviu isso, tantas vezes você foi lembrado disso e rápido você esqueceu. Quando você ouve uma cobrança da palavra de Deus, ou Deus usa a vida de alguém para falar com você que é para fazer isso ou para deixar de fazer outra coisa, rapidinho você começa a deixar aquilo, começa a fazer outra coisa. Mas se você não tem uma pessoa sempre te lembrando e sempre falando, rapidamente você já se desvia, começa a ir por outros caminhos, viver outra vida. Porque parece que o nosso coração é duro, ele é lento para absorver as coisas. Parece que é muito mais fácil absorver as coisas que não agradam a Deus ou não tem nada a ver com os propósitos dele para a nossa vida. Então, nós temos que, com mais intensidade, buscar ser rememorados do que Deus fez por nós, do que Deus faz em meio ao seu povo, de como Ele quer agir na nossa vida. Tenta lembrar aí rapidinho de todas as coisas que você aprendeu e ouviu e foi encorajado a fazer, e todas as coisas as quais você aprendeu que você deveria abandonar. Tem caminhado nisso? Ou você já se esqueceu? Tá vendo? A gente esquece rápido.
Muito, muito rápido. Por isso a gente precisa ser lembrado. Nosso coração, meus irmãos, ele é como um avião que ora é atraído para baixo pelo peso das preocupações dessa terra e ora é elevado às alturas das glórias dos céus. Então nosso coração é um avião. E o avião, ele está a cada minuto rompendo a lei da gravidade, né? Não é que ele está quebrando a lei, mas ele está lutando contra a lei da gravidade. Porque naturalmente, se não tiver uma força causando um empuxo do avião para cima, o que acontece? Mas não vai andar 100 metros para frente, já está caindo. Certo? Nosso coração é a mesma coisa. As coisas dessa vida, os desejos da nossa carne, a ação do mundo, as tentações, todas essas coisas são a gravidade que age no nosso coração, puxando ele para baixo. Todo dia. Todo dia. Então o único jeito para que esse voo não sofra uma tragédia e caia, é que nós precisamos elevar os nossos corações para as coisas do alto. Colossenses 3:2. Pensar nas coisas do alto. Parar de pensar nas coisas da terra. Elevar. Todo dia haverá necessidade de um esforço de decolar do chão, deste mundo, e alçar voo para as coisas celestiais. O que vai nos manter no ar, suspensos, é o poder de Deus, é a ação de Deus nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida e na sua. Isso só vai acontecer se a gente buscar comunhão com Ele. Só desse jeito, não tem outra maneira. Para alçar maiores altitudes é preciso gradativamente vencer o peso deste mundo e se elevar às sublimidades dos céus. Precisamos diariamente elevar nossos corações à celestial presença de Deus. Vamos fazer o de frente com a palavra de novo? Perguntas aí. Essa semana, a qual altitude voou o seu coração? Qual altitude? A gravidade venceu? Ou você conseguiu elevar o seu coração desse voo? Se você voou em baixa altitude por causa do peso, ou talvez nem decolou, olhe para o que Deus fez, os memoriais, faz o hoje e fará em sua vida. Sabe o que a gente precisa para esse avião decolar? Experimentar o poder de Deus agindo em nossas vidas. Nós precisamos disso. E esses memoriais, meus irmãos, eles são como placas que indicam para Deus. Lá, para aquela geração, eles deveriam se lembrar do que Deus fez no meio deles. A próxima saberia e se lembraria, e passaria para a próxima, e passaria para a próxima, e passaria para a próxima, e sucessivamente. Olhando para Cristo, olhe para o que Deus fez, faz e fará em sua vida. Olhe. Você experimentou o poder de Deus agindo na sua vida? Calibre os instrumentos de navegação do seu coração para Jesus Cristo, porque Ele é a rota segura e ascendente. Precisa calibrar os instrumentos de navegação desse avião da nossa vida para Cristo. É a ação do poder de Cristo em nossas vidas que vai nos elevar, fazer com que nós venhamos a vencer todo o empuxo da gravidade que nos cola nas coisas dessa vida, que gera ira, rancor, frustração, tristeza, incredulidade, murmuração e tantas outras coisas, discórdias, carnalidade. Meus irmãos, a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós nos tornamos seres espirituais. Mas para manter uma vida com Deus, para que nós possamos ser crentes espirituais, conforme diz lá em 1 Coríntios, nós precisamos crescer cada vez mais a compreensão experimental de quem Deus é. A gente precisa experimentar de Deus. Aqui eu não estou dizendo misticismo barato. É comunhão diária com Deus mesmo. É ter uma experiência
íntima, verdadeira, genuína com Deus através de Jesus Cristo. Ou então isso não existe. Eu estou falando de algo aqui que não existe. Mas como não existe, se há vários textos na Bíblia que diz que nós podemos conhecer a Cristo de modo pleno. O próprio apóstolo Paulo mesmo ora para que aqueles crentes aos quais ele está se referindo, né? Está se direcionando, venha conhecer a altura, largura, profundidade de quem é Jesus. Aqui Paulo está usando marcadores de espaço para descrever algo que é indescritível, que é um relacionamento profundo, genuíno, espiritual e inigualável com Jesus. É isso que vai nos sustentar no voo. É isso que nos vai fazer descolar das coisas dessa vida e vai cada vez mais elevar as nossas vidas à presença de Deus. Então não é só ter esse costume religioso, enfim, de estar participando das coisas da igreja. Porque senão isso vira um fim em si mesmo. A gente começa a vir na igreja só para vir na igreja. Ou vir na igreja porque senão não vai ser bom. Não, pense que cada culto, cada programação que você participe é mais uma oportunidade para você subir a altitude, estar mais perto dos céus. E para que você possa consumar esse relacionamento profundo, genuíno, inigualável com Jesus. Olha que interessante. Conforme você vê aí, Jesus Cristo, ele manifesta a graça e o poder de Deus. Lá em João, capítulo 14, verso 9, diz que quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus, ele revela, manifesta quem é Deus. Da mesma maneira que aquelas pedras manifestavam o poder de Deus, Jesus é a maior e mais completa revelação de quem Deus é. Melhor e muito mais profundo do que aquelas pedras. Lá em Colossenses, capítulo 1, se quiserem ler do verso 15 ao 20, mas lá no comecinho, nós lemos que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem. Jesus revela quem é Deus. Em Hebreus, capítulo 1, verso 3, nós lemos que ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. O maior memorial do poder, da graça e do ser de Deus é Jesus. Então, de certa forma, mesmo que de maneira indireta, aquelas pedras, ao relembrar e ensinar e simbolizar o poder de Deus e a graça dele, elas vão apontar para algo que revela de maneira mais completa, mais profunda, todas essas coisas, que é Jesus. Então sabe o que tem que fortalecer os nossos corações? O olhar para Cristo, o conhecer e o caminhar com Ele, a fim de que nós venhamos a compreender, de fato, o que é o poder e a graça de Deus agindo em nós. Jesus Cristo é o memorial, por excelência, do poder e da graça de Deus. Ele é essa revelação completa. Nesse sentido, a gente pode voltar na grande ideia e entender: as obras do Senhor nos incentivam a deixar um legado espiritual, ao celebrar as obras de Deus e erguer marcos que serão a nossa vida, os testemunhos, tudo que experimentamos e podemos passar para a próxima geração, de sua fidelidade para inspirar as próximas gerações.